Neste vídeo você vai conferir uma análise de como foi a quarta-feira de terceira rodada dos grupos E e F e uma breve projeção já desses confrontos definidos de oitavas de final entre Internacional e Fluminense e o Borussia Dortmund contra o Monterrey. Você está no canal Miguel Fortunato Futebol Internacional com cobertura diária já há mais de um mês sobre a Copa do Mundo de Clubes, com vídeos mostrando como joga cada time, agora com análises dos jogos de todos os dias. Então aqui é o lugar para você ficar bem informado sobre tudo que rola. Peço seu like para o vídeo e também peço que você que está chegando aqui se inscreva no canal para aumentar cada vez mais aqui o nosso número de inscritos. E vamos nessa, vamos falar do primeiro jogo do dia ontem, dos primeiros jogos, os jogos à tarde, né? O Fluminense jogou em Miami com o Mamelodi Sundowns, 0-0, placar que classificou o Flu em segundo lugar do grupo. O Fluminense não chutou nenhuma bola no gol, o Mamelodi chutou 3, teve 3 chances aí de fazer o gol que lhe classificaria. O Mamelodi, como era previsto, né? Teve mais posse de bola, 68%, trocou mais passes. A gente olhando aqui a escalação do Fluminense, a gente vê que o Flu jogou no mesmo sistema do jogo contra o Dortmund, estava sem o Thiago Silva apenas e teve o Germancano de volta, mas trouxe aí o time com Hércules, Martinelli e Nonato, fazendo um trio mais pegador do meio campo, e o Canóbio voltou na vaga do Serna no lado esquerdo para dar aí mais pressão, mais retomada de bola, um jogador que ajuda ali, apesar de ser um meia aberto pela esquerda, um jogador ali mais defensivo, né, nesse 5 do meio campo. Pois bem, o Fluminense entrou para se defender e se defendeu, conseguiu aí sair com um empate, né. Eu acho que quando o Fluminense marcou no bloco médio, principalmente na metade do primeiro tempo para frente, ele conseguiu neutralizar mais o Mamelodi Sundowns, porque o Mamelodi é um time que precisa de espaço para poder fazer as suas jogadas, triangulações, infiltrações, e o Fluminense conseguiu tirar esse espaço, né? No primeiro tempo, no começo do jogo, o Flu sofreu um pouco mais porque tentou marcar lá na frente. Nas duas vezes que tentou marcar lá na frente, o Mamelodi chegou com perigo, né? Porque aí o Flu não conseguiu acertar a marcação alto e aí surgiu o espaço, né? Principalmente no lance que o Lucas Ribeiro recebe. Ele recebe a bola nas costas do Martinelli, tem espaço para progredir, e aí o Matthew sai ali entre o Samuel Xavier e o Inácio e finaliza cara a cara com o Fábio. Foi a grande bola do jogo, né? Se o Mamelodi faz o gol ali, a gente poderia estar falando de outro classificado. E ali o Fábio foi bem, e eu acho que o Matthews foi mal, né? Ele bateu baixo, se ele ergue um pouquinho a bola, o goleiro do Fluminense dificilmente pegaria. E depois disso, o Flu conseguiu segurar, não teve chance de atacar. O Mamelodi teve a posse, um trabalho muito bom do Miguel Cardoso, né? Principalmente agora com a volta do Zilwane ali no meio, né? Nesse trio de meio campo. O time ganhou mais ainda controle de posse no meio-campo. Zilwane, que era capitão do time, ficou fora na reta final da Champions Africana. Ele voltou perto do último jogo da final só. Até a imprensa sul-africana criticou dele não ter sido titular no jogo final, que o time perdeu para o Pirâmides. Mas, enfim, campanha maravilhosa do Mamelodi Sundowns. Era meu candidato aí a surpresa da competição, da primeira fase, né, obviamente. Acho que foi, né? Se a gente for pegar os classificados até aqui, podem falar que o Monterrey é uma surpresa? Eu não acho. Acho que era um grupo equilibrado. Talvez a maior surpresa seja o Botafogo, porque eliminou o Atlético de Madrid, que é um time com poderio financeiro maior. Mas acho que dentre os classificados está dando meio que a lógica até agora. A gente pode falar que a campanha do Mamelodi foi uma surpresa, foi um time que agradou a todo mundo, mas não conseguiu ficar com a vaga, e o Flu fica um alerta, né? O Flu precisa voltar a jogar bola, ele precisa apresentar o futebol da estreia se quiser competir e ter possibilidades de enfrentar a Internacional. Bom, indo para o jogo do primeiro lugar ainda, né? Encerrando esse grupo F, Borussia Dortmund 1, magrinho, o San 0, o Borussia chutou 28 bolas, 11 no gol, foi um massacre, mas que não resultou em gols, né? Quem viu o jogo viu
que foi uma grande exibição do goleiro Jô, goleiro da seleção da Coreia, 60% de posse do Borussia, mais de 500 passes trocados. O Borussia entrou com uma escalação forte, né? O Ryerson ganhou a posição como zagueiro pela direita do Sully. Vamos ver se isso foi só nesse jogo, se para as oitavas isso vai se repetir. Acho que não, acho que o Sully volta. O Ian Couto realmente virou o ala pela direita, um cara que que o Mundial pede, ele está dando mais volume do que o Ryerson dava, né? Um cara que conduz a bola, que vem, que triangula por dentro, e é um cara que, como jogou menos na temporada, ele está com mais perna para correr. O Grozny mexe no meio, vence na esquerda, o Bellingham ganhando a posição do Brandt, é interessante, acho que o Bellingham vai ser difícil ele sair do time titular. Vamos acompanhar os próximos jogos, e o ADM voltando aí como titular da equipe. O Borussia Dortmund pressionou, jogou muito bem, recuperava a bola no meio, é um sistema que ataca em bloco, que coloca 2 jogadores em amplitude, sempre buscando alguém para atacar no espaço, e as chances foram surgindo, o time criou, ficou em cima, o Bellingham mostrando aí qualidade, o ADM deu mais velocidade, e o goleiro Jô fez excelentes defesas, né? O Ulsan conseguiu resistir, mas não conseguiu competir, criar chances de gol. Então, assim, o Borussia é um time que tá crescendo no campeonato, né? Fez uma estreia muito ruim, mas já atuou melhor no jogo contra o Mamelodi, especialmente na questão de recuperação de bola no ataque, de ocupação do campo de ataque, apesar de algumas falhas defensivas. Nesse jogo ganhou sem sofrer defensivamente, faltou finalizar um pouquinho melhor as jogadas. Mas o Borussia está crescendo no campeonato, tem um confronto acessível contra o Monterrey, e tem uma questão que é o seguinte, né? O Borussia, ele fez 3 jogos de tarde. Acho que só ele e o Atlético de Madrid dos europeus fizeram 3 jogos à tarde. Então, no sol, no calor. Então, foi uma primeira fase desgastante para um time que está em fim de temporada, que foi até o fim da temporada no limite, teve que dar uma arrancada no campeonato alemão para garantir a vaga na Champions. Mas o Borussia vai jogar com o Monterrey na terça, então tem mais um dia de descanso, vai ser o último jogo das oitavas, e vai ser em Atlanta, no estádio coberto, climatizado, jogo à noite. Então o Borussia, pela primeira vez, ele vai ter um clima ameno para jogar. Vamos ver se isso vai resultar numa atuação melhor, se o Borussia vai conseguir colocar mais intensidade do que nos primeiros jogos. Vamos ver se isso vai resultar em mais futebol para o time alemão. Vamos para o grupo E agora, Inter e Monterrey. A Inter venceu por 2-0, 2 gols no segundo tempo. E 16 chutes contra 10 do adversário, 56% de posse de bola, gols aí marcados aí, a gente vê um aos 72 e outro aos 93. Então foi no final ali do jogo, a Inter começou com dificuldades, né? A Inter jogou ali com 3 zagueiros, o Dumfries voltando para a equipe, a Barelli Mkhitaryan no meio, junto do Aslani. O Aslani está sendo titular porque o Tchalanoglu está machucado, o Di Marco na esquerda, e a troca dos Expósitos, né? O Pio Expósito ganhou a posição do irmão como titular ao lado do Lautaro. O River a gente vê que jogou com o meio-campo todo reserva, né? O Aliendro e o Carneviter tiveram aí que substituir o Castanho e o Enzo Pérez, e o Mesa também ali na vaga do Nacho, aí foi a opção do Galhardo. River teve 2 expulsos, foi um jogo muito intenso. O River no primeiro tempo conseguiu fazer aí a Inter ter dificuldades, porque pressionou muito, adiantou a marcação individual nos duelos, botou a Inter numa situação difícil ali nos primeiros 25 ou 30 minutos. Mas eu acho que no segundo tempo a Inter aumentou a rotação, tá? Eu acho que a Inter botou a rotação de Champions League dela, toques mais rápidos, pressão lá em cima, dividir as bolas, ir para jogadas, e aí o River não aguentou. Já estava um pouco mais cansado e não aguentou. Mesmo com a atmosfera, com os torcedores. Quando esses gigantes europeus aceleram a rotação, você tem que estar muito inteiro para poder aguentar, e o River já estava no limite, e aí foi questão de tempo, virou gol, né? E quando o River estava melhor no jogo, não criou situações claras de gol, né? Ele conseguia ter mais território, roubar a bola no campo de defesa da Inter,
mas não conseguiu transformar isso em gol. O Barella, no segundo tempo, conseguiu ter mais espaço, com a Inter ocupando mais o campo de ataque. O Di Marco apareceu muito. Depois, quando entrou o Susic no lugar do Barella também, já pegou uma defesa do River mais cansada, teve espaço para triangular, para enfiar passe. E aí a Inter foi se sobressaindo. Acho que a Inter jogou bem a primeira fase, tá? Não acho que... talvez a gente seguir muito pelos resultados, né? Ela dominou o Monterrey, criou várias chances de gols, acabou perdendo alguns gols claros e acabou não ganhando o primeiro jogo. O segundo jogo foi um ataque contra a defesa, com o Urawa resistindo, mas a Inter dominando completamente as ações. E agora foram só 30 minutos onde o time não teve a bola, mas também não sofreu tanto. E depois o resto do jogo dominou o River. Então, assim, eu acho que a primeira fase da Inter foi melhor do que os resultados dizem. E então eu acho que é um time que... Vamos ver fisicamente o quanto ela vai aguentar até o dia 13 de julho. Mas eu acho que é um candidato ao título, sim. Acho que antes do campeonato começar ela estava entre os 5 e acho que continua sendo. Acho que só a parte física pode dificultar. E aí tem um fator, né? Dá para o torcedor do Fluminense se apegar um pouco nesse fator. A gente está falando de um time que vai jogar no calor de Charlotte, que é uma das cidades mais quentes aí das sedes desse campeonato. O jogo vai ser 4 da tarde no horário local. 4 da tarde ou 3 da tarde? Agora eu não lembro. No horário local, mas vai ser de tarde, no horário de Charlotte, tá? E muito quente. E a Inter tem um fator que ela vai ter que viajar de Seattle até Charlotte. Quem conhece o mapa dos Estados Unidos sabe que é de um extremo a outro praticamente. A gente lembra das histórias, né? Que a Itália sofreu muito, por exemplo, para jogar contra o Brasil na final da Copa de 94. Além do jogo ser meio-dia no Rose Bowl, num calor muito grande, a Itália, na quarta-feira, ela jogou em Nova York, a semifinal contra a Bulgária, e teve que atravessar o país até Los Angeles. Então, isso gera um desgaste, é um voo muito longo, que gera desgaste. É muito melhor você estar ali numa sede mais perto, com deslocamento mais fácil, porque aqui, além do voo, tem além do voo mais desgastante, do calor, você tem a troca de fuso horário, né? O Charlotte está 3 horas na frente de Seattle, então tem essa questão do fuso horário. Então, a Inter vai ter esse desafio logístico, porque o seu segundo colocado do grupo Monterrey vai jogar na terça-feira à noite. A Inter ficou em primeiro, vai ter que atravessar o país para jogar na segunda-feira à tarde. Tudo num jogo de futebol influencia, tá? A gente achar que calor não influencia, logística não influencia sim. Tudo influencia porque isso pode acabar refletindo em campo, na recuperação do jogador, na preparação. Então isso é um desafio para a Inter. Vai ter que superar essa questão logística, questão climática, para poder desempenhar bem contra o Fluminense. E encerrando aqui a análise de hoje, dos jogos, né, do dia, o Monterrey ganhou de 4-0 do Urawa, do Japão. Primeira vez que um time mexicano, em 5 jogos, que o time mexicano vence um japonês em mundiais, né? Tinha esse tabu aí, os japoneses tinham ganho os outros 4. Dessa vez, de maneira categórica, esse tabu cai. E aí o Monterrey conseguiu se classificar, 7 chutes a gols a 2, 60% de posse de bola, 592 passes trocados. O Monterrey dominou, seja no começo do jogo, onde a equipe do Domenech Torrent buscava mais o gol, seja depois, quando buscava mais os contra-ataques, gols e chutes de fora da área, o primeiro com contribuição do goleiro, mas mais uma bela atuação do Nelson de Oza. Acho que a entrada do Oliver para fazer ali um segundo volante, dar mais liberdade para o De Ossa, facilitou, né? Na verdade, na prática, foram 2 linhas de 4, né? Quando a gente via em campo, né? O Fimbres fazia a dupla ali de volante com o Oliver Torres, e aí aberto pela direita o De Ossa, aberto pela esquerda o Alvarado, e você tinha o Tecatito Corona pelo meio por dentro ali junto do Berterame. Mas tinha movimentação, né? O De Ossa caía para dentro, não era um cara fixado ali pela direita, tinha movimentação, às vezes ele invertia com o Oliver, às vezes dava o corredor para o Chaves passar. Então é um time que se movimentou, e o Monterrey está mudando de escalação de um jogo para o outro. O Domenech assumiu
há menos de um mês. Esse é apenas o terceiro jogo, foi apenas o terceiro jogo oficial do Domenech no comando do Monterrey. Então ele está tentando encontrar o time, tentando encontrar a forma de jogar, de acordo com o que o adversário pede. São 3 adversários diferentes que ele enfrentou, né? De acordo com o que o adversário pede, ele vai moldando o time. Vamos ver qual time ele vai escalar para enfrentar o Borussia. Excelente Copa do Mundo do Sérgio Ramos, né? Aos 39 anos, jogando muito bem, seguro. Ele dá segurança para a defesa, tanto ali para rebater uma bola de cabeça, como numa saída de bola. É um cara que não está sentindo a parte física, sempre se cuidou e está bem ainda. E o Monterrey consegue jogar de um jeito que ele não fique exposto em situações de correr para trás. Então, assim, está fazendo uma boa dupla ali com o Medina e trocou o parceiro dele ali na lateral esquerda, né? O Arteaga não jogou esse jogo, mesmo assim ele foi bem. Então, eu acho que assim, o Monterrey chega como zebra, como underdog aí nessa fase, mas acho que dá para competir. Então, só para fechar esse vídeo, eu vou fazer um vídeo amanhã com o detalhamento de preâmbulo, né? Eu sei que a ansiedade é grande pelos confrontos. O Fluminense e a Internazionale caem do lado da chave onde estão Palmeiras, Botafogo, Chelsea e Benfica, um lado que está todo mundo chamando de mais fraco, mas isso é relativo. Acho que a Inter é um dos favoritos ao título, um dos 5 favoritos. Acho que virou um top 6 agora. Acho que a Juventus entra também como um dos favoritos ao título, tá? Junto de PSG, de Bayern, de Real Madrid. Então, acho que também entrou junto desses favoritos. E agora, vamos ver o que vai dar a partir de agora. E Manchester City, né? Para ficar certinho o número de favoritos. Vamos ver a partir de agora como é que vai ficar esse lado da chave mesmo. Para que lado que vai o Manchester City, para que lado que vai o Real Madrid, para a gente entender. Mas eu acho que é um jogo bem difícil para o Fluminense. Vamos ver o quanto que o calor vai estar presente, mas é um adversário que, se te pressiona, te causa incômodo, e se você está no ataque, ele tem um contra-ataque muito rápido, né? Com o Dumfries, com o Di Marco, com o Lautaro Martinez. É um time que ataca em bloco muito rápido. Então, se a Inter estiver inteira, com uma rotação alta, é um jogo difícil. Mas eu acho que o Fluminense tem que competir, tem que batalhar, tem que saber resistir, tem que saber não se encurralar. E vamos ver o quanto que o Flu vai conseguir competir nesse nível. Eu acho que é um bom teste para o elenco do Fluminense se testar e batalhar e tentar resistir no jogo, para quem sabe tentar surpreender. Tá? E no outro confronto, o Monterrey com o Dortmund, é muito interessante ver o quanto que o Dortmund vai conseguir encurralar, igual a Inter fez o Monterrey, para ele poder fazer seu jogo, tá? Se ele vai ter espaço para recuperar a bola no bloco médio e enfiar a bola em velocidade ali, tentando surpreender a zaga do Monterrey, e o quanto que o Monterrey vai conseguir roubar essa bola no meio campo e surpreender, enfiar a bola pelos lados. O Monterrey vai precisar de muita velocidade pelas pontas para tentar incomodar o time do Dortmund. Então acho que a escalação vai estar pensando muito nisso. Talvez volte o time aí como o Ocampos para dar essa velocidade, então ele vai abrir o Tecatito para tentar dar velocidade pelo lado. O Alvarado entrou bem no time na ponta esquerda, talvez ele ganhe essa posição de titular, mas tem o Canales para voltar. Então, são muitas dúvidas. Acho que o técnico do Dortmund vai ter muita dificuldade de estudar o Monterrey, porque quem vai jogar? É difícil saber. São muitas opções aí, nem o próprio Domenech Torrente ainda encontrou seu jeito de jogar com os raiados. Então, é um jogo imprevisível, mas acredito que o Dortmund é mais time e é favorito aí. Mas é legal ver que tem um time mexicano, né? Copa do Mundo. Felizmente não virou só um Brasil contra a Europa. A gente tem aí um time mexicano, um time dos Estados Unidos, e ainda a gente pode ter o Al Hilal da Arábia Saudita para diversificar um pouco. Infelizmente, a África não vai ter representante, mas foi por pouco. O Mamelodi Sundowns chegou perto. É isso, gente. Encerrada a análise de hoje. Amanhã trago 2 vídeos. Trago a análise de amanhã dos confrontos, dos jogos que encerram o grupo GH, e também vou fazer a análise tática detalhada de cada um dos 8 jogos, tá bom? Grande beijo e até a próxima.